Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 14 em diante, diz assim: E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Até aí, queridos, em nome de Jesus, pode sentar. Eu queria meditar um pouquinho contigo sobre essa palavra. Eu queria meditar um pouquinho contigo a respeito daquilo que Jesus Cristo disse a Saulo, Saulo de Tarso, ao qual nós conhecemos e hoje chamamos de Paulo. Algumas pessoas pensam que ele teve o seu nome mudado. Na verdade, não houve mudança de nome. É apenas uma tradução grega de um nome hebraico, amém? O nome hebraico Saulo, no grego chama-se Paulo. Assim como aqui no Brasil é João, lá nos Estados Unidos é John. Então não houve uma transformação, uma mudança de nome em Saulo, apenas chamando pelo nome gentil e não um nome hebraico, amém? Aqui nós vemos Saulo a caminho de Damasco. Na verdade, isso aconteceu em Atos 9, se você for ver. Porém, eu fiz questão de ler aqui nesse versículo 20, no capítulo 26, porque aqui no capítulo 26 ele fala o trecho inteiro. Lá no capítulo 9, quando ele fala as traduções novas, as traduções atualizadas, Almeida atualizada, NVI, Nova Versão Internacional, a NTLH, ela corta uma parte desse versículo. As novas traduções que pegam apenas a tradução a partir do grego, trazem apenas Saulo, Saulo, por que me persegues? As traduções antigas que estão escritas em latim, dizem: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E eu queria falar sobre a parte C desse versículo. Todos nós sabemos que o versículo ele é separado em 3 partes, parte A, B e C. Eu queria falar contigo a respeito da parte C desse versículo, que fala: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Alguém sabe o que é recalcitrar? Recalcitrar significa lutar contra, ir de encontro, significa uma espécie de revolta, rebeldia. Aguilhões eram agulhas de ferros que só colocava na ponta de lanças quando tu queria tocar o gado, e o gado era brabo. Então, desde antigamente se usava isso. O gado ia para um lado, tu enfiava, espetava a lança nele para conduzir ele para o lado que tu quer. E usava muito os chamados aguilhões nas carroças de boi, porque o boi muitas vezes era boi brabo, de dura cerviz, e conforme ele ia puxando a carroça, ele queria se debater e se soltar. Então, quando ele se debatia e se soltava, ele ia de contra os aguilhões, e isso mantinha ele nos trilhos. E exatamente, eu acho interessante que Jesus Cristo está falando exatamente isso para o apóstolo Paulo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, Paulo, tu é apenas um instrumento e guiado pelos meus aguilhões. Não adianta te debater. E o apóstolo Paulo aqui nesse momento, nós sabemos que foi o momento da sua conversão, quando ele viu Cristo pela primeira vez, ouviu a voz de Deus. Nós sabemos que depois ele fica cego por alguns dias, depois as escamas dos seus olhos caem, toda aquela coisa que a gente já sabe. Porém, neste momento, ele era o Saulo, perseguidor dos cristãos, perseguidor de alguém ao qual era Deus, perseguidor dos cristãos, daqueles que eram discípulos de Jesus Cristo, a qual Saulo pensava que servia. Porque Saulo naquele momento, ele era um baita de um homem de Deus. E ele começa a falar, amados, eu não tenho o texto aqui separado, mas ele começa a falar sobre si, numa das suas cartas, coisa que ele não fazia. Ele fez apenas para poder provar o seu apostolado, que algumas pessoas permitiram que entrasse falsas doutrinas dentro da igreja, e o falso profeta, a primeira coisa que ele faz é tentar desconstruir a palavra da verdade, né?
A primeira coisa que um falso profeta faz quando entra na igreja é desconstruir o verdadeiro profeta. Então entrou alguém dentro da igreja e estava falando que Paulo não era apóstolo. Paulo não era apóstolo. E aí ele começa a falar dele mesmo. Ele fala: olha, eu conheci um homem, não sei se em corpo ou fora do corpo, visitou o terceiro céu, viu coisas inefáveis ao homem falar, ou seja, ele viu coisas maravilhosas lá no céu. O apóstolo Paulo, ele teve experiências fantásticas com Deus, mas no momento em que ele ainda era um perseguidor, ele era um fariseu, filho de fariseus, estudou na principal escola que existia naquela época, com o mestre mais reconhecido dentro do farisaísmo, acho que é assim que fala, né? Farisaísmo, acho que é isso. Dentro da doutrina farisaica, ele estudou com o cara que era o top. Então ele vinha de uma família conceituada. E ele era um grande homem dentro do que se chamava lei. Antes de Cristo era lei e ele cumpria a lei. Ele era um cara que beirava a perfeição, segundo ele mesmo, o próprio testemunho dele e de pessoas que falam dele aqui na palavra de Deus. E ainda assim ele pensava que estava servindo a Deus, porque quando o movimento chamado cristianismo inicia na igreja primitiva, ele vinha contra o farisaísmo, ele vinha contra os falsos mestres. Jesus Cristo chama os fariseus de hipócritas. Então o cristianismo, ele vinha e confrontava a hipocrisia dentro da igreja. Eram sinagogas na época, né? Ele vinha e confrontava o farisaísmo, os doutores da lei, os escribas e todo aquele povo lá. Por isso que houve tão grande perseguição, porque o cristianismo na igreja primitiva fortaleceu-se de Deus, do Espírito de Deus, fortaleceu-se na palavra, e quando se pregava a palavra, o próprio Espírito Santo testificava de Deus. Milagres aconteciam, prodígios aconteciam, e a palavra, a Bíblia diz que ela crescia e prevalecia, e se cumpria na vida deles aquilo que Jesus Cristo disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então na igreja primitiva isso estava acontecendo, e o evangelho crescia, num linguajar nosso aqui, de vento em popa. Começa uma grande perseguição, e Paulo pensando estar certo, Paulo achando que estava fazendo e cumprindo a verdade, que era naquela época a lei, não entendeu que a lei se cumpriu perfeitamente em Cristo, matava, esquartejava em praça pública, degolava, chicoteava cristãos naquela época, arrastava nas carroças famílias inteiras de cristãos. Paulo fazia. Tanto que quando Paulo se converte, o Espírito Santo revela para um homem para orar para Paulo, se não me engano, Ananias, e ele fala assim: o quê? Só um pouquinho, esse aí não é o Saulo, aquele perseguidor? E aí o Espírito Santo vem dentro do seu coração, ministra a ele e diz assim: não, ele é importante para mim no ministério, ora por ele. E ali Paulo tem a sua conversão verdadeira. O próprio Deus fala com ele, mantém ele cego e diz: olha, vai em tal lugar que alguém vai orar por ti lá e tu vai voltar a ver. Então a vida de Paulo já começa num milagre, e por isso Deus usa tanto ele em milagres. Até eu queria abrir um parênteses aqui e falar a respeito dos 12 apóstolos. Algumas pessoas pensam que as coisas que a Bíblia relata era apenas para os 12 apóstolos, as curas, os prodígios, as maravilhas. Não, isso era para aquele tempo, era para os 12, só para os 12, mas as pessoas não sabem contar, porque no princípio eram 12, mas aí eles esquecem que Judas se suicidou, e aí os discípulos elegeram um para tomar o lugar de Judas, então já não eram mais 12, eram 13, e aí logo depois Deus pega e levanta Paulo como apóstolo, então já não eram mais 13, eram 14, e isso nós vemos depois. Júnias era apóstolo, e alguns outros que existiam apóstolos também naquela época. Então biblicamente nós podemos dizer os apóstolos de Cristo e os apóstolos missionários, porque na verdade a palavra apóstolo significa enviado.
E pura e simplesmente isso. Enviado, apóstolo significa enviado. Então todos aqueles que são enviados por Cristo, o próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo, testifica da sua palavra. Amém? Eu só queria traçar esse parênteses aqui, para falar um pouco a respeito disso, tá? E aí, aqui nós vemos o apóstolo Paulo que lutava contra isso. E lutava ferrenhamente. E eu fico imaginando o que passava na cabeça desse homem. O que passava na cabeça de Saulo de Tarso naquela época. Tente pensar comigo. Um homem que foi criado dentro dos princípios bíblicos. Um homem que não era Bíblia, era naquela época, chamava de Vulgata, né? Era a tradução hebraica. Então, um homem que foi criado dentro de uma doutrina forte, e não apenas na lei de Moisés, mas também foi criado dentro da lei moral que se tinha, que era passada de pai para filho oralmente. E aí cria-se um movimento que começa a bater em tudo aquilo que ele conhece, começa a bater em tudo aquilo que ele entende, e os líderes dele, os sacerdotes dele, aqueles que eram chamados representantes de Deus na terra, dizem que é necessário prender e repreender com força bruta aqueles caras. Então só que no decorrer da caminhada, amados, eu fico imaginando o que Paulo não deve ter visto, porque antes de Saulo tornar-se Paulo, antes dele chegar aqui em Jerusalém e começar a prender toda essa gente, aconteceu muitos milagres. Nós vemos aqui o diácono Estevão, que foi o primeiro mártir. Nós vemos aqui o diácono Filipe, que foi trasladado de um lado para o outro. Nós vemos aqui curas de cegos. Nós vemos aqui a sombra de Pedro curando. Nós vemos tanta coisa acontecendo. Nós vemos aqui expulsando demônios. Nós vemos cada milagre, cada prodígio. E essas notícias corriam, amados. Essas notícias corriam naquela época. E eu fico imaginando a cabeça de Saulo naquela época. Como assim? Eu estou perseguindo os caras, mas daqui a pouco os caras somem. Eu estou perseguindo os caras, mas aí quando eu venho os caras não revidam, os caras se entregam. É fácil prender essa gente. E eu estou chicoteando, eu estou chibateando, os caras estão dando risada. Eles estão achando isso legal, eles estão achando isso lindo, maravilhoso, porque eles vão ser mártires, porque eles vão morrer pela causa. Imagina a cabeça do perseguidor. Se ele fosse um cara sádico, não teria graça nenhuma para ele perseguir cristãos, porque os cristãos se entregavam, não lutavam, não matavam ninguém, não saíam a fio da espada. Simplesmente eles tentavam fugir, tentavam se esconder, mas não resistiam com força bruta e violência. Simplesmente estavam ali, oravam aos céus. E nós vemos e temos vários testemunhos da história de pessoas que foram martirizadas, pessoas que foram mortas pela causa do Evangelho, que no momento da morte, no momento em que estavam sendo queimadas, se você pesquisar no YouTube tem um monte, pessoas sendo degoladas, estranguladas, a pessoa no momento da sua morte assim, feliz, olhando para o nada, para um lugar vazio aonde ninguém está vendo nada, mas alguma coisa acontece com essas pessoas. Deus mostra algo para elas a ponto de tirarem elas daquela situação e enfrentarem a morte de uma forma um pouco melhor. Eu conheço um homem, Joãozinho, ele era diácono na igreja que eu congreguei aqui na 59, que ele passou longos tempos doente, e ele sofria de muitas dores, e eu estava conversando com a pastora Soemi uma vez, que foi visitar ele no último dia, um pouco antes dele vir a óbito, e ela contemplou ele tendo uma visão. Ele estava deitado, sofrendo, gemendo de dores, e do nada ele para de chorar de dor, para de reclamar de dor, olha para uma parede atrás dela, começa a sorrir e diz assim: pastor, a senhora está vendo o que eu estou vendo? Muitos podem dizer que ele estava delirando pela dor, mas quantos não estão sofrendo o que ele sofre, o que ele sofreu, e não tiveram esse tipo de experiência? E ele olha e diz assim: pastor, olha só, olha os campos, coisa mais linda, eu estou indo para lá.
e naquela tarde ele veio a óbito. Então nós entendemos que Deus ele trata diferente as pessoas que morrem em Cristo. Nós sabemos disso. E eu fico imaginando como estava a mente de Saulo nesse momento. Como estava a mente de Saulo vendo tudo isso acontecer e ele perseguindo os caras, pensando que trabalhava para Deus, pensando que estava trabalhando para Deus. Então Jesus Cristo apresenta-se para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele completa a frase dizendo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então Jesus Cristo entendia aquilo que passava na mente de Paulo, mesmo se debatendo, mesmo não entendendo, mesmo não querendo ver o que ele estava vendo e tentando lutar contra o que ele estava lutando, ele estava apenas se autoflagelando. Ele estava apenas se automutilando emocionalmente e espiritualmente, porque não estava enxergando aquilo que estava diante dos seus olhos, de que esse novo movimento que estava surgindo, porque na época, no início que o cristianismo iniciou-se, ele não chamou muita atenção. Demorou alguns dias até começarem a entender o que era cristianismo. Ele foi tratado apenas como mais uma seita judaica que se criou no meio dos judeus, assim como os essênios, assim como outras seitas que existiam naquela época, que não causavam e não enfrentavam, não causavam nenhum tipo de temor à seita judaica, aos fariseus. Mas o cristianismo começa a crescer com poder, graça e autoridade, por isso eles foram perseguidos. E eu queria falar um pouco a respeito das nossas vidas. Eu queria trazer um pouquinho a história de Paulo para os nossos dias de hoje. Eu queria trazer os aguilhões de Deus nas nossas laterais e nós recalcitrando contra eles. Porque se tem pessoas, amados, se existe pessoas nessa terra que luta contra algo que não há como vencer, é o crente. Se tem pessoas que lutam contra algo que não vai conseguir vencer, é o cristão, porque está vendo o que precisa e sabe o que tem que fazer e fica toda hora olhando para trás, toda hora tentando retroceder a todo momento, a todo instante. A nossa carne, a dificuldade que nós temos de andar como cristãos reais e verdadeiros, buscando a Deus como devemos buscar, é tão complicado. Ao mesmo tempo é fácil, simples, quando a presença de Deus está conosco. Mas, amados, quantas e quantas pessoas vocês conhecem que hoje estão fora dos caminhos que outrora estavam buscando a Deus junto com vocês? Quantas pessoas nós conhecemos que estão no mundo, estão lutando contra os aguilhões, porque a pessoa que Deus escolhe, existe um ditado no mundo, né, que fala assim: quem não vem por amor, vem pela dor. Isso é um ditado do mundo e isso é muito real, amados. Muito real, quando na verdade tudo que nós precisamos ser e fazer é entender aquilo que Deus tem para nós. É entender aquilo que Cristo já preparou para nós, para que nós possamos viver uma vida dentro da sua vontade, dentro do centro da sua vontade, o que Deus quer de nós. Quantos já fizeram essa pergunta para si mesmo? O que Deus quer de mim? Quantos já fizeram essa pergunta para si mesmo? O que eu preciso fazer para agradar a Deus? Qual o meu chamado? E nós às vezes estamos lutando e lutando e lutando contra, estamos nos ferindo, porque quando nós não estamos na presença de Deus e na vontade dEle, nós estamos nos ferindo. Algumas pessoas, amados, machucam-se, porque não entendem o que Deus quer, se ferem e afastam-se da presença de Deus.
porque não entendem a vontade, a plena vontade de Deus para si, porque não vivem o que precisam estar vivendo naquele momento da sua vida. Buscam realizações fora de Deus, buscam realizações na força do seu próprio braço, buscam conquistar na força do seu próprio braço e não entendem que tudo o que precisam fazer é entregar as vidas para Jesus. Não entendem que tudo o que precisam fazer é dizer: Senhor, só um pouquinho, eu posso até não te conhecer, mas eu quero te conhecer. Assim como Paulo fez: Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Foi a resposta de Saulo naquela época. E Jesus olha para Saulo e diz assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então naquele momento Saulo entende que não há como mais ele lutar contra aquilo que estava diante dos seus olhos. Não há mais como ele lutar contra aquilo que estava posto diante dele. E às vezes, amados, o que falta para nós termos uma vida plena em Deus, plena e satisfatória nas nossas finanças, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso círculo de amizade, é entender o que ou quem nós temos que ser. Paulo entendeu quem ele tinha que ser. Paulo entendeu exatamente o que ele tinha que fazer. Ele precisava deixar de ser perseguidor e passar a ser aquele a quem apresenta Cristo para o mundo. E ele é o apóstolo dos gentios. Se hoje a palavra de Deus chegou a nós aqui, é porque o apóstolo Paulo, dentro do seu ministério, tirou fora de Jerusalém, tirou fora, de Israel, o cristianismo. Ele foi o apóstolo dos gentios, pelo seu conhecimento, por várias línguas, por ser um homem culto, porque era um cidadão romano respeitado, tinha portas abertas por onde ia. Foi um dos homens que mais pregou em sinédrios, foi um dos homens que mais pregou em plenários daquela época, um dos homens que ficou de frente os maiores políticos daquela época para falar de Jesus Cristo, foi o apóstolo Paulo, porque ele entendeu e deixou de lutar contra Deus. Quando nós vamos entender que nós precisamos deixar de lutar contra Deus, nós não vamos conseguir remar contra a maré. Chegará um momento em que nós vamos nos cansar. Sabe, amados, que Deus muitas vezes vê, costumamos dizer, existe livre-arbítrio, e falávamos sobre isso esses dias, que nós temos um livre-arbítrio, velado. Porque nós entendemos que a Bíblia diz que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Então, se tu estás nos planos de Deus e tu está nos planos dele, não há como desviar-se dele. Deus dará um jeito de te trazer de volta. Deus dará um jeito de te trazer de volta para a sua presença, por mais rebelde que possamos ser, por mais momentos que possamos estar fora dele, longe dele. Conhecemos pessoas que retornaram para o Senhor após uma experiência pré-morte, quase morte. Pessoas que retornaram para os caminhos de Deus porque tiveram dificuldades, problemas de saúde na família, em filhos, porque nada mais deu certo, era a última esperança que tinham. Conhecemos pessoas que quando entraram na igreja disseram: é a última esperança, é a última chance que eu tenho. Daqui, se eu sair e Deus não falar comigo, é para me estrangular na janela do meu banheiro. Conhecemos pessoas que lutaram contra, não entendiam as motivações que precisavam ter nas suas vidas, e quando parece que cai a ficha, tudo muda. Sabe, queridos, que o Evangelho, ele é lindo. O Evangelho de Cristo é algo maravilhoso, e o próprio Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se está difícil, se não está fácil,
é porque estamos lutando contra os aguilhões de Deus. O que ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Levai sobre vós o meu jugo, que é leve e é suave. Se não está sendo assim, se é uma luta, pare de lutar contra os aguilhões do Senhor. E entenda, absorva aquilo que Ele está falando para ti e viva uma vida diante dEle. O que está evitando que tu tenha um melhor momento na presença de Deus? O que está evitando que tenhamos um momento diante de Deus a ponto de ter a nossa vida transformada? O que está evitando que eu possa falar: Senhor, eu vou abandonar todas as práticas que eu não devia estar praticando? Sabe, amados, que nós já falamos aqui algumas vezes, existem algumas pessoas que não abandonam o seu pecado porque é a única coisa que elas têm, é a única coisa que lhes restou, e não entendem porque a vida não anda, porque as coisas não vão para frente, não entendem porque não tem transformação na família, não tem transformação no trabalho, não entendem porque as coisas vão de mal a pior nas suas vidas, mas existe algo que chamamos de o pecado de estimação. Não tem isso? Como eu vou me arrepender de algo que eu gosto de cometer? Como eu posso me arrepender de um pecado que é bom para mim e que eu gosto de cometer? Sabe, queridos, que nós não entendemos, mas talvez isso seja o aguilhão que nos afasta do caminho, do trilho do Senhor. Talvez nós estamos sangrando e sangrando e sangrando há anos, porque nós ainda somos filhos rebeldes, que não abandonamos as velhas práticas, que não mudamos o nosso interior, que não mudamos a nossa mentalidade contra um Deus que fala: olha, vivam na renovação da vossa mente. É o que Jesus Cristo diz, que a nossa mente precisa ser renovada em Cristo, e a partir do momento que a nossa mente é renovada, o nosso coração é renovado. Mas muitas e muitas vezes nós estamos dando murro em ponta de faca e nós não decidimos, porque é uma questão de decisão. Eu sou assim e deu. Não, tu decides ser assim porque tu acha o máximo ser assim. Não, mas é que eu sou brabo mesmo. Tu acha bonito isso? Acha bonito? Eu não aguento, e tu diz isso com orgulho, quando na verdade nós devíamos nos envergonhar e dizer: realmente eu errei, de novo eu me excedi. Eu não acho que eu sou tão errado fazendo tal coisa. Então vai sangrar a vida toda. Estás lutando contra os aguilhões de Deus que quer te conduzir por pastos, o que fala no Salmo 23, pastos verdejantes. Quem lembra o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Aliás, esse salmo, em algumas versões a gente interpreta ele de uma forma completamente equivocada. A palavra de Deus fala no original: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E nós achamos que podemos tudo nele. É claro que nós entendemos que há poder na palavra, e nós entendemos que precisamos profetizar as coisas de Deus sobre as nossas vidas, mas calma aí, debria. Deus prometeu que nós não teríamos falta de nada, mesmo no processo de dor, mesmo no deserto, porque se Ele é o nosso pastor, não teremos falta de nada. E se estamos tendo falta de alguma coisa em nossas vidas, é porque Ele não está sendo o nosso pastor. Esse salmo não está dizendo que nós vamos ser ricos
e próspero. Esse salmo está dizendo: se realmente eu sou o teu pastor, tu não terá falta de nada, nada faltará na tua vida. Agora, para que se cumpra as promessas de Deus, de prosperidades e tal, aí existem algumas chaves que nós precisamos girar na nossa mente, é outra história. E nós estamos muitas vezes sangrando e nos batendo entre os aguilhões de Deus, e nós não mudamos as nossas vidas, e nós sofremos, e a nossa família sofre. Nossa família sofre. Porque nós ainda não entendemos o que é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Porque nós ainda não entendemos para que fomos chamados. Primeiramente, para sermos transformados. Para sermos transformados. Se somos as mesmas pessoas de que éramos antes, alguma coisa está errada. Deus não deve ter entrado ainda na tua vida. Se tu és a mesma pessoa que tu era antes, tu ainda não conheceu a Deus. Duras palavras. Sabe o que o apóstolo Paulo falou, amados? Ele começa a falar sobre a presença do Espírito Santo dentro de ti, e ele fala assim, ó: se é que o Espírito Santo está dentro de vós, se é que vós tendes o Espírito Santo. Ou seja, a mudança precisa ser aparente. A transformação precisa ser aparente. Como fala aquela palavra? E vereis outra vez a diferença. E vereis outra vez a diferença. Ou seja, tu olha para a pessoa antes de Jesus Cristo e tu olha para a pessoa depois de Jesus Cristo, e tu precisa dizer: olha, realmente esse cara mudou, realmente essa mulher mudou. E eu louvo a Deus pela transformação que nós vemos aqui dentro da nossa igreja. Eu louvo a Deus pela transformação de vidas todos os dias sendo transformadas aqui neste lugar. É porque nós estamos entendendo e vivendo o Evangelho. Estamos entendendo e vivendo Cristo dentro dos nossos lares. Porque vir à igreja uma ou duas vezes por semana não é o que transforma um homem e uma mulher. O que transforma um homem e uma mulher é vir à igreja uma ou duas vezes por semana e levar Cristo para dentro da sua casa. Porque você passa mais tempo dentro da sua casa do que dentro da igreja. Então é lá que Deus quer tratar contigo. É lá que tu vai perder a tua cabeça e tu tem que se controlar. É lá que tu vai sentir vontade de pecar, de errar. Porque aqui dentro da igreja ninguém tem vontade de pecar. É quando tu está dirigindo teu carro, passa por alguém na rua, e é lá que Deus vai tratar o teu coração. É quando tu está navegando na internet, abre uma propaganda maliciosa ali, é ali que Deus vai trabalhar no teu coração. Não é dentro da igreja Ele vai te ensinar, vai te mostrar a paternidade dEle, a transformação que Ele pode fazer, as coisas que você tem direito como filho amado de Deus, mas Ele vai trabalhar na tua vida e lá fora, se sairmos daqui com Ele dentro dos nossos corações. É por isso que o apóstolo Paulo fala: vocês carregam mesmo o Espírito Santo dentro de vocês? Imagina isso, queridos. Imagina eu chegar um dia para ti e dizer assim: cara, acho que Deus não está dentro de ti. Cara, esse cara vai me esmurrar, vai bater em mim, vai dizer. Aí vai estar certo. Aí, se ele fizer isso, aí está certo mesmo que não tem Deus no coração, né? Eu uso o Maurício, que eu sei que o Maurício não vai ficar bravo comigo. E eu corro mais que ele. O Lucas não posso, que ele mora do lado da minha casa, ele me pega a qualquer hora, né? Que ele quiser, só fica esperando na espreita do portão lá. É sério, mas estou brincando um pouco para dar uma descontraída, mas é verdade. É verdade. A transformação, ela precisa acontecer. Pare de lutar contra os agrilhões de Deus. Pare de se ferir, pare de se autoflagelar. Aceite a transformação que Deus quer fazer na sua vida. Aceite o teu ministério, aceite aquilo que Deus te deu. Seja grato pela tua família, seja grato pelo teu emprego, seja grato pela escola que tu está, pelo teu trabalho, seja grato pela faculdade. Eu não sei, mas seja grato a Deus por algo. Seja grato e diga: Senhor, olha só um pouquinho, eu vou andar aqui quietinho, ó.
quietinho, porque já estou machucado, está doendo, está doendo. E se está doendo é porque nós estamos errados. Se está difícil, está pesado, é porque nós estamos errados. Ou talvez Deus errou. Será que Deus errou? Quando Deus te chama para andar com Ele, será que Deus está errado? Ou é nós que estamos errados? É nós que estamos errados. 100% dos casos. Então, que fique gravado no teu coração essa noite. Essas palavras. Deus vai trabalhar na tua vida lá fora. Entenda isso. Quando começar a doer aqui, entenda que são os aguilhões de Deus. Entenda que são os aguilhões de Deus fazendo com que tu ande certinho no trilho. Porque há bênção em andar em obediência, viu? Sabe, queridos, que a palavra de Deus fala? A obediência precede a honra. E Deus sempre honrará aquilo que tu colocar no teu coração, se tu andar em obediência à palavra dEle. Deus sempre honrará aquilo que tu colocar no teu coração, se tu andares em obediência à sua palavra. Vamos orar em nome de Jesus, amados. Se coloque de pé se você puder.